Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação James Timino e Márcio Caparica. Nesta edição, o Lado B da educação, com Luísa Copiters, professora transgênero do ensino médio, e Wellington Soares Silva, repórter da revista Nova Escola. Eles vão discutir como está o debate sobre transexualidade na escola. Quando a gente começa a falar de educação de gênero e a gente tenta falar com os professores, a primeira coisa que os professores falam é: educação de gênero não, ideologia de gênero na escola não, a gente não vai ensinar isso, não sei o quê. E aí eles não se tocam, na verdade, de que isso já é ensinado nas escolas do país inteiro, e o que se ensina é a heterossexualidade. É muito difícil no ambiente escolar, né? Eu acho que hoje está mudando um pouco em função dos alunos, ter uma liberdade para você construir a sua sexualidade, a sua subjetividade sexual, assim, no ambiente escolar. Mas ultimamente está aparecendo. Eu trabalhei em alguns colégios, tinha meninas namorando, né? Entre elas nenhum problema. Eu via a sala dos professores, era show de horror. Preferia minha filha morta, bandida, do que lésbica. Quais os problemas que a falta de educação sexual traz aos jovens? Eles estão sendo ensinados, sim. Por quem? Pela pornografia de um lado, pela repressão sexual do outro. Qual a diferença entre a escola particular e a pública neste aspecto? A escola particular, em geral, ela é muito mais conservadora. Porque, enfim, você tem os pais ali que estão pagando, você tem medo de perder o seu cliente. Enfim, às vezes você tem uma igreja que está ali dando a grana para sustentar a escola, né? Eu acho que falta um pouquinho dessa consciência de falar: aqui é a escola, a gente faz isso, é assim que tem que ser, e a gente não vai mudar, entendeu? Na sua casa você pode ensinar o que você quiser, mas aqui é um espaço de diversidade, é um espaço da gente celebrar a diferença. A escola privada, ela é entendida como um serviço. Como debater preconceito e machismo na escola? Aos meninos, tudo é permitido, exceto o feminino. Você sabia que você é minoria? Eu não. Você é minoria, você é mulher. Você é vulnerável na sociedade. Porque a gente ensina na sociedade o quê? Né? Que quem sofre o preconceito é culpado por sofrer o preconceito justamente porque sofre o preconceito. E como professores reagiram à capa da revista Nova Escola, com um menino transgênero? É a capa de maior repercussão da história de Nova Escola, que são quase 30 anos de revista. Teve abaixo-assinado, de tirem Nova Escola das bancas. Amo! Assinado por 5 pessoas. Pessoas. Nós somos James Timino e Márcio Caparica, e este é o Lado B, o seu programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. Voltamos em 1 segundo. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Lado B, o seu programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. O tema dessa semana é educação. Nós temos aqui 2 convidados que trabalham com educação de maneiras diferentes. O primeiro é o Wellington Soares Silva, sim, eu falei o nome. Só ler, ó. Né? Só ler na nossa pauta, né? Só ler na pauta que você mesma escreveu, louca. Né? Ele é repórter da Nova Escola e escreveu recentemente uma matéria de capa para a revista sobre educação de gênero. Fala oi, Wellington. Oi, tudo bom? Tudo bem, foi difícil fazer a matéria? Foi um pouco desafiador, né? É sempre um assunto que a gente tem que tomar cuidado na hora de falar. Os professores são bem sensíveis, pais são sensíveis, todo mundo é absolutamente sensível. Todo mundo muito sensível, por isso que por isso que ninguém respeita os coitados das trans. É tanta sensibilidade, né? Ao lado do Wellington a gente tem a Luísa Copiters. Espero que eu pedi pra ver como é que falava o sobrenome dela e errei agora, mas a Luísa Copiters, ela é professora, ela é trans e veio contar a história dela pra gente aqui e também ajudar a gente nesse debate sobre educação de gênero e sexualidade. Fala oi, Luísa. Olá, tudo bem? Tudo bem. A Márcia falou tudo bem, deu uma engasgada. Eu ia perguntar pra Luísa, na verdade, quanto tempo faz que você começou essa transição? Olha, a transição hormonal eu comecei em 2012, né? Mas o entendimento de tudo isso, né, foi o meu processo de vida, assim. Perfeito. A gente vai já falar bastante sobre isso, sabe?
Mas antes a gente vai lembrar o nosso internauta que a gente tem o nosso blog www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. Ou quando tem algum assunto bafo que a gente queira causar. Né? Como, por exemplo, hoje. Hoje, o dia que estamos gravando esse programa, você provavelmente vai poder procurar esse post se você já não tiver lido lá no nosso blog. Fiz um texto falando sobre o boicote da bancada evangélica à novela Babilônia e as semelhanças que esse tipo de boicote encabeçado por políticos tem com a ditadura, com a censura da ditadura militar. Né? Eles não estão conseguindo aguentar o fato de que tem duas velhinhas legais se beijando que já conquistaram o público em 2 capítulos. 2 vezes já. Né? No primeiro, e se chamam de terceiro. Amor, são carinhosas, tem um filho, né? Um filho / neto lindo, que é o Chai Suede, né? Tudo de bom. É. Engulam isso, evangélicos. Tem também uma matéria falando em evangélicos e falando em família evangélica e família presbiteriana, que é a minha. O casamento homoafetivo foi aprovado pela principal igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Aprovado no religioso. Não é? E sim, o pessoal lá nos Estados Unidos, os líderes da igreja decidiram que iam querer mudar a definição de casamento para a união entre 2 pessoas, não só a união entre homem e mulher, e daí depois de fazer a votação em vários presbíteros ao longo desse último ano, presbitérios, conseguiram uma maioria. Então agora vai realmente ser efetuada essa mudança quando chegar o período de 1 ano que eles estão deixando os presbitérios votarem, ou seja, dia 21 de junho. As congregações dos presbitérios que não quiserem celebrar esse tipo de casamento não serão obrigados, mas uma vez que a maioria aprovou, é só uma questão de tempo. Eu queria muito saber o que a minha família tá pensando disso tudo, né? Porque agora, cadê o Deus de vocês? Mudou completamente. Isso também, quem pergunta isso é o Levi Fidelix, que ele recebeu uma multa de 1 milhão por ter falado aquelas R$1 milhão, né? Bem feito. Falou aquelas bosta no debate da Record, foi processado pelo Ministério Público, foi condenado em primeira instância a pagar 1 milhão por danos morais a entidades de defesa dos direitos dos LGBTs. Ele vai poder recorrer, é claro. Quem sabe ele até consiga uma ajudinha dos canalhas da bancada evangélica, que estão sempre lá dispostos, né, a serem uns escrotos. Por exemplo, Marco Feliciano, neste momento, está tentando derrubar uma resolução por decreto legislativo, que ele quer derrubar a resolução da Secretaria da Presidência da República, que permite o uso do nome social para travestis e transexuais em escolas públicas, em boletins de ocorrência. E também a mesma resolução pretende derrubar o mesmo decreto pretende derrubar a resolução que permite que transexuais e travestis utilizem o banheiro de acordo com o seu gênero. E já que estamos falando disso, muita mesquinharia, né? Eu quero saber como que você se sente, Luísa, com uma resolução dessa e, assim, que te impede, em última instância, de poder ir ao banheiro. É a barbárie, né? A gente está vivendo a barbárie. É uma incapacidade de compreensão, assim, de respeito ao outro que não tem tamanho. Essa bancada, que eu prefiro chamar de teocrática, para não colocar todo mundo no mesmo saco, eu até falo isso para os meus alunos, né? Separem-se dessa gente. Eu acho que a gente podia outra passar coisa. a usar a bancada teocrática. Acho lindo, vou começar a usar isso também. Eles querem fundar um Estado teocrático de direita, né? E, no fundo, a impressão que eu tenho, analisando a política, eu acho que me parece que isso tudo é uma jogada para escamotear outras coisas, né? Mas realmente importantes, assim, também importantes para o Brasil inteiro. É para escamotear outras coisas. Não, assim. É para escamotear a completa falta de propostas e de trabalho político deles. Eles não fazem
absolutamente nada. Exatamente. Eles só participam de negociatas, né? Eles só vão nas votações que interessam para eles de alguma forma, mas eles não têm um projeto político para melhorar a vida das pessoas. Não tem. E escolhem os grupos mais vulneráveis da sociedade para atacar, reforçar um preconceito que já está instituído. E mesmo tá uma regado. questão como essa da novela, na verdade é uma forma fácil deles de se promoverem em cima de algo que eles sabem que tem projeção nacional. Que Por que eles não falam para parar de usar o Facebook? O Mark Zuckerberg lá, ele apoia a parada do orgulho gay nos Estados Unidos. Exato. Tem então tanta parem coisa de usar tipo, o Facebook. Agora, eu acho que a gente pode fazer uma coisa também. Por exemplo, vai estrear na Record os 10 Mandamentos. Eu li... Eu sou ateia, pra mim é tão difícil. Eu li a Bíblia, né? Eu sou presbiteriano, eu fui alfabetizado na Bíblia, né? Foi o primeiro livro que eu li quando eu aprendi a ler. E eu conheço a história do Êxodo. É uma história de violência, escravidão, né? Todo tipo de barbaridade que eles criticam na novela da Globo. Então eu vou comparar os 10 Mandamentos com Babilônia. Eu acho perfeito. Vamos ver se eles conseguem, né? Se eles vão promover boicote. A gente está no século XXI, né? A pessoa vai para o espaço, curou o câncer. Você pode, né, se identificar pela sua subjetividade, no seu gênero. Sim. E esses caras querem viver igual a gente viveram na época dos desertos, do cabelo. Por fim, a gente também tem um último post sobre o boicote que o Elton John está propondo à marca Dolce & Gabbana, já que o Dolce & Gabbana, os dois estilistas ex-amantes e gays, disseram numa entrevista que bebês de proveta, bebês feitos por inseminação artificial, são bebês artificiais. Sintéticos é o termo que ele usou. São bebês sintéticos e, portanto, não valeriam tanto quanto a família tradicional da mama e com o papa, com o rolo de macarrão e o molho de tomate, aquelas coisas que o italiano adora, né? Tem aquela fantasia da família siciliana. E a Madonna entrou nessa treta hoje, né? E deu uma resposta assim que, tipo, eu se fosse o Dolce & Gabbana ficava sem abrir a boca durante um ano. Que ela falou que bebês... todo bebê... São todos almas. As almas dos bebês não são sintéticas. Não se importa se o corpo... Qual que é a origem do corpo, se é de proveta ou se é feito por fecundação. São todos almas. Elton John tem 2 filhos feitos por inseminação artificial com o marido dele, o David, que eu não vou lembrar o nome, o sobrenome. Marido do Elton John, basicamente, né? E então eles propuseram esse boicote, tá causando todo um furor lá fora, e o Dolce & Gabbana estão tentando se consertar a imagem deles, já foram pra CNN, já foram para vários lugares, mas como eles não entenderam ainda a mensagem de que, tipo, vocês não só ofenderam a população LGBT, como todos os héteros que também precisaram recorrer à inseminação artificial para terem seus filhos, vocês falaram besteira. Então entendam que todo mundo é igual. É da série bi, amiga, você não tem como te defender. Né? Visite nosso blog, www.ladobi.com. E agora a gente vai começar... e tem mais uma coisa, tem mais um texto, que foi o texto que você falou lá daquele vídeo daquela bi, que as bi tinham que voltar pro armário. Eu pensei que era da semana anterior. Dessa semana, não é? Dessa semana, não lembro. Enfim, também tem um texto que tá super causando, que é contra... Não, falei de semana passada. O pessoal fez aquele vídeo, bichas, voltem pro armário, vocês têm que se comportar, tem que ser mais machinho, menos vergonhosa. Coisas absurdas, assim, que a gente é totalmente contra no nosso blog. E daí eu fiz um texto explicando por que isso tudo é uma besteira. Visitem www.ladobi.com. Comentamos, porque daqui a pouco eu quero ver a novela. Não tô boicotando Babilônia. Ai. E com licença, não estou disposta. Não estou disposta. Essa podia ser, inclusive, a resposta para todos os projetos de lei do Marco Feliciano e companhia, né? É verdade. Não estou disposta. Não estou disposta. Digam uma coisa. Como é que é a educação de gênero na escola e qual que é o papel do professor hoje em dia? A resposta vai ser... Educação de gênero. Wellington, você que teve que pesquisar o assunto para fazer essa matéria para a nova escola, o que você encontrou nas escolas do Brasil? Bom, quando a gente começa a falar de educação de gênero e a gente tenta falar com os professores, a primeira coisa que os professores falam é:
educação de gênero, não, ideologia de gênero na escola, não, a gente não vai ensinar isso, não sei o quê. E aí eles não se tocam, na verdade, de que isso já é ensinado nas escolas do país inteiro, e o que se ensina é a heterossexualidade, enfim, você tem que ser heterossexual, cis, etc, etc, etc. Então, acho que existe uma resistência muito grande por não saber mesmo o que é que está se pesquisando, o que as pessoas falam de fato, e achar que não existe isso de gênero é ideologia, gênero, enfim, sexualidade é balela, e enfim. E aí rola essa resistência, assim, eu não sei. Mas que também é uma resistência que é muito mais forte nos professores do que nos alunos, né? Nos professores, nos diretores, nos pais e tal. Porque, bom, pelo menos eu conversei com alguns adolescentes, todos de cidade grande, claro, então não tem como falar do país inteiro. Mas, em geral, eles são super abertos, assim. Mesmo os alunos que, enfim, têm uma conduta majoritariamente heterossexual, se definem como agênero, não gostam de falar de sexualidade, tipo, não se definem. Porque é isso, né? Eles estão 30 passos na frente de quem é adulto, dos professores, dos diretores. E a escola tá na hora, já passou da hora de tentar correr atrás desse prejuízo, né? Luísa, você encontrou exemplos de alunos que têm outra identidade de gênero diferente da que ela nasceu? Como é que a escola lida com isso? É muito difícil no ambiente escolar, né? Eu acho que hoje está mudando um pouco em função dos alunos, ter uma liberdade para você construir a sua sexualidade, sua subjetividade sexual, assim, no ambiente escolar, né? Mas ultimamente tá aparecendo. Eu trabalhei em alguns colégios, tinha meninas namorando, né? Entre elas nenhum problema. Eu via a sala dos professores, era show de horror. O que eles falavam? Eu ouvi coisas que... Por favor. Preferia minha filha morta, bandida, do que lésbica. Gente. Professores falando isso, que lindo. Isso é uma coisa realmente dolorosa, assim. E eu tava no processo, né? Eu tava no processo. Então tem uns meninos, enfim, eu acho que hoje a molecada tá tendo uma possibilidade de conhecimento, de possibilidades sexuais, né? Como você disse, os adultos não estão acompanhando e eles estão se virando. Né? E eles têm que aprender por conta própria, né? Infelizmente, eles não têm que aprender, eles estão sendo ensinados, sim. Por quem? Pela pornografia de um lado, pela repressão sexual do outro. Pode, por exemplo, pegar essa questão da religião aí, dessas igrejas, né? Então, tem gente educando. A sociedade, né? A mídia constrói uma mulher extremamente objetificada, né? Uma mercadoria de consumo dos meninos. Só que as meninas também estão começando a se impor, né? E isso perpassa uma questão que ele falou aqui, da formação dos professores. Só um dado assim pra gente pensar. No Brasil tem cerca de 450 escolas de faculdades de pedagogia. Vou dar uns dados aproximados, tá? Acho que são 27 tem na sua grade curricular um curso de relações de gênero. Nossa. E só 9 tem esses cursos como obrigatórios na grade. Os outros são optativos. 27 de quantas? Cerca de 450. Né? Como é o nome do curso mesmo? Desculpa. De pedagogia. Né? E é um curso... Educação de gênero. Educação de gênero. Relações de gênero e tal. Então, assim, e interessante, porque a faculdade de pedagogia é eminentemente feminina, paga por alunas, né? E eu discuto muito com os alunos, eu venho discutindo há muito tempo, que eu comecei a estudar isso por conta, né? Até para entender o meu processo. Sim. É uma questão central para aprendizado em sala de aula. Eles estão passando por um processo, né? Que não dá para deixar de lado na noção de aprendizado, pegando um ponto de vista pedagógico, não dá para deixar de lado a questão de gênero. Os papéis que eles estão ocupando. Ainda mais quando, agora, que é uma coisa recente, alunos e alunas em sala de aula, né? Dentre esses alunos todos, alunos que estão agora se colocando no mundo de acordo com a maneira como se entendem, que isso não acontecia antes. Vou só dar um exemplo que eu falei para eles. No meu caso, fosse na minha época e acontecesse um caso desse com uma professora, eu não aceitaria de forma alguma. Na minha época, se você sentasse no colo sem querer de alguém, já era briga na porta da escola.
E agora a garotada tem uma clareza muito grande, uma liberdade em relação a isso. É interessante que a gente vive um momento que algumas coisas estão se libertando, outras estão se tornando conservadoras, né? E eles têm uma demanda. Então, quando eu comecei a discutir gênero, desde as coisas mais simples, que eu também tenho um curso, uma parte da minha aula no terceiro ano sobre Freud, psicanálise, e eu vou muito para essa área. E Desculpa, Foucault, só qual que é a disciplina que você ensina? Filosofia. Filosofia. Professor de filosofia, né? Então, para discutir... Eu dou aula num colégio de classe média, né? São várias unidades e eu chegava lá... Isso é uma prática já antiga minha, nos colégios que eu trabalhei, de falar, olha, já que não tem negro aqui, vamos falar da mulher, então, que eu preciso fazer vocês se sentirem mal, desconfortáveis. Adoro. Né? Não tem negro no colégio, é? Agora tá aparecendo, né? Tá começando a diminuir a desigualdade, aparece tem uma unidade que tem mais, né? Então começam a aparecer as várias demandas. E as alunas, é muito interessante que eles começam a discutir e mostrar tanto que existem duas realidades, dois universos paralelos que não se tocam. E de um lado o menino começa a enxergar esse universo das meninas que é restritivo. E as meninas começam a enxergar que o lugar que foi posto para elas é um lugar de opressão, que não é natural passar por uma série de coisas que elas passam, né? Que acham totalmente razoáveis, né? Parece que é natural, né? Que tipo de coisas que você mostra para elas que não é natural? Olha, eu tenho uma aula que eu gosto muito, que eu faço algumas perguntas, né? Por exemplo, assim, que o meninos, tirando colocar a roupa da irmã ou passar a maquiagem da mãe, quando você ouviu isso não é pra você porque você é homem? Ninguém levanta a mão. Uma vez um levantou, eu tinha 6 anos, eu queria pular corda e falaram isso. Meninas, quando vocês ouviram isso não é pra você porque você é menina? As meninas fazem aquela cara, né? Eu falei, agora, no intervalo, né? O dia inteiro. E teve aulas que as meninas... É um processo, né? Perguntar se pode sair, quando eu saio que se preocupa, questão da roupa. O menino se preocupa com assalto, a menina se preocupa com estupro. A diferença é mínima, né? Toda ela. Toda, né? É tudo, né? Tudo. Seu corpo violado. Então essa possibilidade de ser livre no espaço, de ter que pensar a roupa que você vai usar. E as meninas, se imaginar que estavam com 12 anos, crianças, de repente se tornam, dentro dessa lógica sexualizada da sociedade, né? Um objeto de desejo. Os meninos estão ali, não tem o que chamar atenção, e nada do que eles faziam antes chama a atenção das meninas, porque tudo elas fazem, né? Nota, dinheiro, faculdade, carro, tudo elas podem ter. 2 semanas atrás a gente teve aqui um programa, a gente foi gravar um programa sobre héteros e tivemos 2 blogueiros héteros aqui. E é engraçado que um deles comentou assim, que a primeira vez que ele foi para uma boate gay, ele se sentiu uma mulher na boate. Porque é a primeira vez na vida dele que tinha um monte de gente secando ele. E fazendo... caras gays, gays como reproduz o comportamento do homem heterossexual. Exatamente. Eu às vezes, já falei que às vezes eu faço isso mais como provocação. Óbvio que eu não paquero pessoas na rua assim, sabe? De gostosa, não sei o quê. Mas quando tô entre os héteros, como provocação eu faço. Pra eles sentirem como é que eles tratam as mulheres. Agora, Luísa, eu vou fazer uma pergunta que me ocorreu. Você sentiu, agora que você é mulher, essa é uma questão muito particular de alguém que é trans, que a sua competência profissional é mais colocada em questão porque você é mulher? Olha... Ou porque você é mulher e trans... né? Eu acho que sim, né? Tem uma certa demanda. Porque no fundo, assim, é a mesma pessoa com as mesmas habilidades, com o mesmo conhecimento e talvez mais conhecimento, até porque, pelo simples passagem de tempo, você sabe mais hoje do que você sabia 2 anos atrás. E eu queria conversar com você, porque eu já li matérias em que trans dizem assim, que pessoas que não sabem que eu sou trans... disso, né? Exato, pessoas que não sabem que eu sou trans... já vieram me falar que meu irmão era muito mais inteligente do que eu. Elas contam que quando passam a trans mulher, né? A mulher trans, com a mulher você muda de categoria, né? A mulher trans você cai na tabela. Passou a ter sua competência questionada. E o trans homem, o contrário. Eu
eu não sei se eu passei por isso, porque também no meu processo, como estavam envolvidos ali, interessados, né, os alunos, eu tinha um retorno muito bonito ali, pelo menos publicamente foi muito bonito. Eu não sei direito o que veio por trás ou outros lugares. O que eu sei, por exemplo, teve aluno que me falou que meu pai perguntou, mas como é que ela vai dar aula agora? Como é que é ele, né? Continua masculino. Agora que virou mulher, como é que ele vai continuar? Né? Como se tivesse perdido. Você perde o cérebro. Exatamente. Vai embora. Deixou de ser respeitado. Então, só que assim, né? Eu sou uma pessoa que me coloco, quando num processo de transição, quando estavam sabendo, eu sempre recusei a ideia de que, e eu vi isso de mulheres, né? Que a gente é mulher, a gente tem que se esforçar o dobro para ter o mesmo reconhecimento, né? Como trans você vai ter que se esforçar mais. Eu falei, não, me recuso. Isso aí é lógico do escravo, né? Eu tenho que fazer a mesma coisa e exigir o reconhecimento, no mesmo nível, né? Então, eu tô tendo um retorno muito legal, assim, agora que apareceu, ver aquela história em quadrinhos, né? Lá no Catraca. Alunos, ex-alunos me procurando. Então, assim, em termos de reconhecimento, por parte dos alunos, que é quem realmente me interessa, minha preocupação é essa. O resto eu não considero pessoas legítimas, especialmente pais, né? Não são legítimos para avaliar meu trabalho. No sentido de não ter o conhecimento da minha área, né? Das minhas condições de trabalho e tudo mais. Assim como eu meto bedelha no trabalho deles. Não vou no banco, não vou na empresa, né? Sim. E eu sei que eu faço um trabalho competente. Posso ter problemas de burocracia? Tenho. Isso aí, né? Que é uma coisa que costuma aparecer. Mas em termos de pensar o conteúdo, que é essa a minha preocupação, né? Pensar na formação deles, né? Eu acho que tem bons resultados. Nesse sentido, tem. Agora, se houve uma demanda ou não, eu não sei porque tá um momento muito de tensão. Você não entrou nessa. Eu sabe que eu não entro. Eu já senti, por exemplo, competição de mulheres. Isso aí, mulher disputando coisas comigo, eu fico assim, eu falo, nossa, não, pode, fica, sei lá, fique pra você. Eu pulo fora. Mas eu acho que essa competição de mulheres pergunta, quando me perguntam sobre quanto de preconceito você sofreu, quanto eu não sou, porque eu não permiti. Você não entra nesse jogo. Porque você não entra, você tem que entrar no jogo para você, né? Você tem que reagir àquilo e interagir com aquilo para você entrar naquilo. Se a pessoa, é a mesma coisa da pessoa chamar de você de que nem entrou um idiota lá no nosso Facebook, você viu, né? Vi tudo. Seu viado gosta de chupar rola. Eu sim, gosto. Sou viado. E você? O que você tá fazendo aqui? Tá com vontade? Sabe? Porque não te afeta, não penetra. Não, eu fiquei sabendo, quero me contar, os alunos vêm me contar um monte de coisa. Um pai proibiu, né? Essa pessoa de tá no meu Facebook e tal. E essa pessoa me contou que o pai tinha medo que que ela quisesse virar menino, né? Daí eu falei, olha, fala pra ele que eu tenho um raio transexualizador aqui, né? Eu tenho poderes, né? Transformar ele em travesti, os filhos em lésbicas. Wellington, você fez a reportagem e você, eu imagino que você falou com várias escolas. Você sentiu uma diferença na atitude entre a escola particular e a escola pública? Sim, de uma certa maneira sim. E o que me surpreendeu um pouco é que a escola particular, em geral, ela é muito mais conservadora. Porque, enfim, você tem os pais ali que estão pagando, você tem medo de perder o seu cliente. Enfim, às vezes você tem uma igreja que está ali dando a grana para sustentar a escola, né? E aí, enfim, essas pressões externas acabam sendo muito mais fortes dentro da escola particular. Na escola pública, por quê? Os pais meio que não têm opção, eles têm que deixar o filho ali, eles não podem trocar, né? Então eles têm que aceitar o que a escola se propõe a fazer. E o que é muito positivo, mas que é algo que os professores não se tocam muito, né? Então quando você fala com os professores, mas e aí, vamos falar de gênero, não sei o que, eles, mas vai dar um problema, os pais vão vir aqui reclamar e tal. Eu acho que falta um pouquinho dessa consciência de falar, aqui é a escola, a gente faz isso, é assim que tem que ser e a gente não vai mudar, entendeu? Na sua casa você pode ensinar o que você quiser, mas aqui é um espaço de diversidade, é um espaço da gente celebrar a diferença e, enfim,
Acho que se os professores das escolas públicas tomarem essa questão como algo deles, isso parte da formação dos professores, né? Eles não vão fazer isso da noite para o dia, é preciso, enfim, ter ações do Ministério da Educação, das secretarias, que façam os professores ter acesso à informação. A partir do momento que eles têm essa informação e eles sabem que eles podem falar disso, que eles têm que falar disso, pronto, né? O problema está quase solucionado. Agora, nas escolas particulares, aí é um problema muito mais... Você precisa de fato ter ali apoios, né? Você precisa ter... Se os pais não querem que você fale, a escola tem medo, o que a gente faz com essa criança, né? Com esse adolescente que tá ali sofrendo todas as violências que vêm de todos os cantos em cima dele. E você acha que há uma mudança no aluno também da rede pública e da rede particular? Olha, eu não consegui notar isso, assim. Enfim, o aluno da rede particular é mais aberto, o aluno da rede pública é mais fechado. Acho que... Porque, assim, sendo miseravelmente sincero, por exemplo, eu acho difícil que um aluno da escola particular vire travesti. Não? Paula, Luísa, já teve fala. um caso no ângulo, mas acho que ela não continuou. Tá, mas começou. Só pra fazer, ela começou a ser... Porque, assim, a gente tem as diferenças entre drag, travesti e trans. Não, ela tava realmente se vendendo como trans, né? Sim, como trans. Então, ser mulher, né? Se entendia como mulher, tudo mais, né? Só que é um ambiente hostil, né? O ambiente escolar é muito hostil. O ambiente escolar não é um ambiente dos mais receptivos, né? Acolhedor como a família. E a família é acolhedora. Acolhedora desde que se siga aquilo, os princípios de quem paga as contas, que esse é o argumento máximo. Exatamente. Né? Mas a família não é acolhedora com LGBT. Não de forma alguma. Eu digo isso porque, assim, é uma coisa que a gente discutiu no programa. É acolhedora dentro do... É a falta de acolhimento dentro da família. Exato. A gente teve um programa sobre pobreza e eles... que tinha uma pesquisa sobre pobreza no Rio de Janeiro e tal, e que eles tiveram que definir travesti, que é um fenômeno brasileiro e da baixa renda, que são as pessoas que não querem realmente... Assim, que se veem de forma feminina, mas não têm intenção de repente fazer uma cirurgia, não tem aversão pela própria genitália que muitas vezes os trans têm. Não querem fazer transgenitalização. É que isso aí tem toda uma discussão que passa desde um discurso médico, né? Então, assim, do meu ponto de vista, só para esclarecer isso, assim, você falou, né? Uma questão histórica, tem no Brasil o travesti. Travestis são as pessoas que não foram acolhidas pela família, expulsas da escola, não puderam se qualificar para entrar no mercado de trabalho, são marginalizadas, vivem na prostituição. Portanto, é mais um sujeito histórico, no sentido de falar, independente de operar ou não. Sim. Né? Tem travestis que querem operar e não operam. Tem outras que são operadas e falam, mas minha vida, minha história de vida é ser travesti. Então, do meu ponto de vista, há uma diferença de classe. Ser transexual, o termo, acho que transexual começa a ganhar espaço, transgênero, quando aquela classe média branca começa a aparecer e ocupar algum espaço. Né? Quando Laerte aparece, né? Um grande marco. Começam a ver essas possibilidades. Foi a mesma coisa no movimento gay dos anos 70. Né? Classe média branca tal, consegue algum espaço. Então está começando a aparecer isso e tem muita gente que quer se distanciar do travesti, porque sabe que aqui no Brasil travesti é um termo muito pejorativo. Né? E aquelas pessoas que viveram na luta travesti não querem agora, né? Se aburguesar, vamos dizer. E é uma coisa, e é um discurso que está não apenas limitado ao universo trans travesti, mas ao universo do gay, do homossexual masculino, que agora também está havendo esta dissociação, né, do gay macho, ou como disse um cara, existe uma diferença entre ser homo e ser gay, ou entre ser gay e ser bichinha. Louca, né? É uma vão inventando categorias, repulsa social. É uma repulsa social, não é? É o que eu acho, assim, se cria um sistema em que quanto mais perto você estiver do homem heterossexual, que se porta como um homem, machão, cis e não sei o que, mais valor dentro da sociedade você tem, né? E isso é reproduzido em todos os meios, né? Então, dentro dos gays, se você for um gay que é mais, enfim, que se porta como um homem heterossexual, entre muitas e muitas aspas, você
acaba ganhando um valor na sociedade diferente, né? Mais ou menos, só pegando né? esse ponto, eu acho que não é chegando Só no pelo homem, lado talvez, de fora, né? é indo em direção ao feminino. Quanto mais próximo do feminino, menor você é. Só pegando aquele exemplo da aula que eu dava, eu concluía tudo dizendo o seguinte: olha, aos meninos tudo é permitido, exceto o feminino. E as meninas, nada é permitido, exceto o feminino. E o feminino é reduzido ao quê? A ser bonita, a ser mãe, ser esposa, estar no ambiente privado, não ser dotada de vontade, de discurso. Quem tem discurso, quem se posiciona é o homem, né? Posso só contar uma coisa que aconteceu no colégio? Vocês falam, a gente falou do Levi, falando disso aqui. E teve uma aula que eu montei logo depois dessa fala infeliz, mais uma fala infeliz do sujeito. E eu parti de um livro da Maria Rita Kell, né, maravilhoso, chamado Deslocamentos Feminino. Expliquei para eles o que é família nuclear, como ela surge no século XVIII, vai sendo estruturada, o papel do homem, da mulher, essa coisa do público, do privado. Relacionei com a psicanálise, essa coisa do discurso, da fala, de quem tem vontade. E terminei falando de minorias, né, que minoria na quantidade, a questão de ser vulnerável. Você virava uma menina, isso é muito louco, você virava uma menina, você sabia que você é minoria? Menina, eu não. Você é minoria, você é mulher. Você é vulnerável na sociedade, né? Deu essa aula que eu achei maravilhosa, pessoalmente, assim. E muita gente gostou. Passou umas semanas, uns dias, vem uma pessoa do colégio, puta, o que você andou falando na aula aí que tá com problema? Não, veio uma mãe, ligou reclamando, falando que você deu uma aula de sexo anal. Então, assim, você vê o nível que eu falei, né, dos pais, o nível, assim, você fala, meu Deus, eu tô vendo pérola aos porcos. O problema não é a criança lá que ouviu, o adolescente que ouviu. É a mãe ouvir, entender isso, se dá o trabalho de ligar, as pessoas não conseguirem responder. Nunca devem ter visto o próprio clitóris, né? Independe disso. É uma ideia de comando, ideia de serviço. E acho que é importante para pegar a análise da escola, a diferença da escola, dessas escolas que estão pontuando o fator privado e público. A escola privada, ela é entendida como um serviço. Sim. Né? E a pública, por ser um direito, por estar fundamentado na lógica do direito, ela tem que... o papel que é o papel fundamental da escola é apresentar a civilização ocidental, o nosso mundo, os valores, os conhecimentos que são assentados, confirmados, postos, ensinados na universidade. Né? Quando você está numa lógica de serviço, você tem que atender o cliente. Né? E eu conheço casos de professor que nunca falou de sexualidade, tive o meu caso, se disseminou na região lá, o professor falou uma aula, os pais ligaram, ele nunca mais pode falar. Né? Então é realmente uma briga, você tem que conquistar os alunos, você tem que ter um ambiente também propício para isso, de professores. A sala de professores costuma ser um martírio. O colégio que eu trabalho tem uma equipe de professores muito bacana, a gente discute política, a gente fica falando mal de aluno, né? Então tem vários posicionamentos, a gente vai discutindo. Todo professor fala, todos meus amigos professores falam que a maior parte das reuniões de professores é ficar falando mal de aluno. Não, isso é uma coisa... eu acho que é um ato histérico já, né? Já você fica falando para tentar aliviar o mal-estar, né? Porque lá a gente não tem problema de disciplina. Os alunos são muito participativos, muito interessados. Então você não tem que cumprir primeiro o papel de carcereiro para depois ver se que rola ensinar. Né? Você começou a falar o raciocínio de o quanto mais se aproxima do feminino, menos respeitado, valorizado. Uma vez eu falei isso numa rede social, que eu falei assim, ironicamente, sem negar a existência da homofobia, mas eu disse assim, que eu nem acredito em homofobia, porque não existe homofobia, que existe apenas é a misoginia. A homofobia, a transfobia são apenas expressões de um mesmo ódio, que é o ódio ao feminino. Eu estou muito feliz que você deu esta mesma conclusão, porque eu fui esculachado por ditas feministas e também por umas gays que são... Porque tem as gays que querem ser mais feministas e mais trans que as próprias trans, e daí entram numa reprodução de um discurso sem reflexão, entendeu? Não é que eu tô negando a homofobia. Tem coisa que você está descrevendo, né? Você está descrevendo
uma realidade, quando eu pego dessa questão, né, por que a mulher é o negativo? Pensando numa relação dialética e tal, aquela coisa. O homem é aquele que já existe, ele está dado. Ele só precisa de uma negação dele para dizer o que ele é. O que é negação? A mulher. Então, quando vê a mulher, ela reforça que ele é homem. Né? Então, tudo aquilo que ele vai encontrar, que ele vem encontrar nele de feminino, ele quer, ele repulsa, né? Ele repudia. Você tá ouvindo, Alan? Você que entra lá no blog pra ficar me xingando. Tem um leitor que me ama me odiando. Por causa de um post do Márcio, obviamente, que o Márcio criticava o gay machão e o preconceito que ele tem contra o gay afeminado. E aí a última dele esses dias foi assim... Nem sabe quem eu sou. Se você é pintosa, eu sou pintudo. Nossa, o nível de argumentação de argumentação maravilhosa. Tá ouvindo, Alan, o que é uma discussão filosófica com uma professora de filosofia? Isso que a gente nem começou ainda a falar de como a fonte do machismo é a sociedade sedentária, né? Que deixa de ser nômade e começa a ter propriedade privada. Isso é super importante. Depois a gente pode entrar nisso. Olha, eu faço a brincadeira e falo, esse é o século para tirar o penúltimo tabu da humanidade, né? Que é o tabu da sexualidade. Deus queira. Mas ainda vai ficar o uma último, coisa que é da propriedade privada. Só? Né? É que o ritmo tá indo muito rápido na sexualidade, eu acho. Eu acho que por isso tá quando a surgindo os gente olha felicianos. camadas e camadas, ele anda mais rápido do que em outras, né? Acho que ainda tem uma naturalização muito forte quando você vai lá pro interiorzão, assim. Sim. Uma vez eu li uma figura incrível que falava assim, que o jeito que a gente aprende educação sexual na escola é como se você pegasse os jovens que estão aprendendo a dirigir, desse uma cartilha sobre mecânica para eles, falasse depois que você leu, olha, isso aqui pode matar você, tua chave do carro. E sai dirigindo. Ótimo. O que vocês acham? Porque o que eu vejo na educação sexual, principalmente a que eu tive, mas também assim, que não se fala nem de homossexualidade, não se fala de prazer, não Você se teve fala... educação sexual na escola? Eu tive assim, tipo, o homem enfia o pênis na vagina. Ou isso aí era aula de ciências da sétima série. Não, eu tive educação sexual. Eu tive de biologia. O que tem, isso que é o perverso dentro dessa lógica toda, é que o único discurso que se torna legítimo, o único saber que tem o poder de poder falar sobre a sexualidade é o discurso médico e biológico. E o da reprodução. Então, que entende o ser humano como uma máquina, com finalidades. A mulher, por exemplo, é o útero, todo mundo ignora a vagina. Eu vou só fazer o parênteses disso, porque eu estudei até a 8ª série no colégio de freira. E a gente tinha aula de educação sexual, porque tinha aquele propósito de ensinar que o sexo é para o casamento. Então você ensina que tem sexo, que faz filho, educação tal, sexual dada por pessoas que não transam. Você deve... Mas que século foi isso? Né? Século XX. Mas existe esse ponto de vista. Então, você... É muito forte. Quando eu conversei, enfim, com os especialistas, porque existe um problema muito grande nesse tema que é os caras que estudam isso, quem está na universidade, os especialistas, e quase toda a universidade do Brasil tem gente que está estudando sexualidade de gênero. Os caras que estudam isso, eles manjam muito, né? Não se fala de educação sexual mais, se fala de educação sexualidade, que é, enfim, para todo mundo aprender a usar o seu corpo para o seu prazer da maneira que julgar conveniente. Mas nas escolas ainda reina muito essa visão a educação sexual é pra gente explicar como é que acontece o sexo, como se nós não fôssemos descobrir eventualmente sozinhos. Então, eu acho que é isso, assim, o grande problema da escola é dar formação pro professor, fazer chegar no cara que tá lá na sala de aula, passando conhecimento pros alunos, o que já tá sendo discutido na universidade, o que tá sendo discutido aqui nessa mesa, enfim... fazer os professores saberem disso e poderem passar isso para os alunos também. E a escola tem que dar o respaldo, né? Não, sem sombra de dúvida, né? Porque os pais vão achar que está ensinando preferência sexual, isso, aquilo. Não. Né? Isso é um... Mas é engraçado isso, porque quanto mais eu pesquiso, você vê assim, tem casos de menina que nunca aprendeu que, por exemplo, olha, é para você gostar de fazer sexo. Né? Se tá doendo, se o cara tá lá... Né, você tá com vontade de chorar e ficar na posição fetal cada vez que você transa, porque o cara não tá preocupado com o seu prazer, com o seu conforto e tal, não está certo.
Né? É a coisa que você falou, que a menina ela é subjugada em tudo, né? Voltando às coisas que você fala com as meninas lá, o que tipo de coisas que você descobre que elas não tinham ideia que era, por exemplo, um direito delas? Ou mais, mesmo hoje em dia no século que elas XXI, não sabem, isso que é o mais assustador, que é uma opressão. que coisas que elas passam são violências. Como? Né? Então, assim, explicando nesse sentido que eu estava falando, né? Relacionando, por exemplo, eu pegava para esse psicanálise a relação do falo aquele que se lança para o mundo, né? Uma cidade fálica, a mulher é o útero, é voltado para dentro, o espaço privado, representando isso na boca, né? A mulher é a possibilidade da fala, ela é a boca, ela é o vazio, ela é a não fala, e a fala é aquela que se joga para o público, para o espaço, é aquele que quer. E o homem é essa fala, ele é o lugar daquele que fala, que quer, que tem vontade. E a mulher, então, ela é posta nessa condição de um ser que não é dotado de vontade. Então, uma coisa que eu expliquei para eles nesse sentido, para exemplificar isso aí, é quando o sujeito empurra a cabeça da menina para forçar para um oral. Né? Esse é um exemplo bem simples, que você fala, o que eu estou fazendo nessa hora? Nessa hora eu estou simplesmente virando para ela e falando assim, olha, você não sabe o que você realmente quer, eu sei o que está escondido no fundo da sua alma, eu vou te mostrar isso agora, porque você não sabe da sua vontade. Ou seja, anula a humanidade do ser humano. E é um gesto que as meninas acham, não, mas é para agradar o cara, né? Esses caras têm nojo de chupar perereca, né? Vocês estão vendo aí o negócio absurdo. Nojo de Você não viu se a pesquisa, buceta. 70% dos caras têm Madonna e tudo certa. e dizem que, né, vai ver se eles lavam pinto também, Madonna né? estava certa. Esses dias a gente postou a entrevista da Madonna, deu a entrevista zoando assim. Os caras não sabem como desenhar uma xoxota, não sabem. Não. Não É engraçado, sabem. eu já vi E muitas meninas não se conhecem. Eu falo isso pra elas, você tem que pegar um espelho, ou se olha, se conheça, o seu corpo. Né? Teve menina que chegou pra mim depois da aula, ela falou, professor, eu era menino, eu tava de menino lá, né? Então, professor, eu achava que a culpa era minha porque eu tava bêbada quando um cara veio fazendo isso ou aquilo. Várias vezes isso. Gente. E eu falando, pelo contrário, você tava mais vulnerável ainda. Não é que elas são ensinadas, então, a serem responsabilizadas pela violência que elas sofrem. Se culpar basicamente ela falando que ela foi estuprada. Então, aí tem uma questão pra gente discutir que é estupro. Eu acho que estupro vai para além de só uma penetração. Tem vários tipos de violência que eu considero estupro. E como as meninas são ensinadas a serem sempre as punidas se ela é estuprada na rua, porque a roupa dela, onde ela estava andando, se ela estava sozinha, se ela não estava, com quem que ela estava, né? Esses dias apareceu uma aluna questionando a questão de usar shortinho, né? Eu coloquei o seguinte, olha, sexualizar absolutamente o corpo da mulher, só o cotovelo, acho que escapou, o resto é tudo erotizado. Erotizaram, sexualizaram a roupa das mulheres, só que as mulheres hoje, né, usam essas roupas, gostam de usar, querem usar e têm o direito de usar. Então, se excita ou não alguém, é problema desse alguém, ele que se controle. Sim. Né? Então, agora, vocês construíram isso, agora ela tem um direito. Isso, ela, dessa forma, não significa que ela possa ser agredida de alguma maneira. Né? E é interessante que a impressão que eu tenho é que os alunos conseguem respeitar isso muito mais. Né? Eu montei uma aula pensando nessa questão, porque ultimamente que eu estou saindo de casa, eu sempre fui uma pessoa meio reclusa, ultimamente estava bem reclusa, saí de madrugada. Quando eu posso viver, fui fazer cursos e andando de dia, pegando transporte público, caiu a ficha e falei, pô, calma aí, eu tenho o direito de estar andando na rua. Né? Se alguém vier me agredir verbalmente, fisicamente, ela está errada. Porque a gente é ensinado na sociedade o quê? Né? Que quem sofre o preconceito é culpado por sofrer o preconceito justamente porque sofre o preconceito. É uma coisa louca. Você sabe que na minha matéria que eu escrevi agora em fevereiro para a Capa de Nova Escola, a gente conta a história de uma menina que é a Natália, que ela tem 13 anos e ela rolou um episódio de violência dentro do ônibus de um passeio da escola que ela estava fazendo. Então ela estava voltando, ela quis tirar um moletom que ela estava por cima, na hora que ela estava tirando, 4 meninos encurralaram ela num canto do ônibus, tentaram pegar no peito dela. E, enfim, ela reagiu, não deixou, tal, e aí o professor tentou ligar para o orientador, enfim, virou toda uma panaceia. E o que aconteceu logo depois foi que a escola, né, o orientador, isso era um colégio particular aqui de São Paulo,
O orientador, que devia dar o apoio, enfim, entender essas questões que a gente tá falando aqui, foi justamente a pessoa que virou pra ela e perguntou assim: mas será que você não tava provocando? Né? Ai, Será que escroto. E ela se perguntava isso. Eu acho que isso é o mais cruel de tudo, né? Porque o cara pode ser um escroto e, enfim, na casa dele, mas a menina começa a se perguntar: putz, será que não é minha culpa? Será que eu não tô exagerando? E não, né? Você não tá exagerando. Não, você foi tirar uma blusa, né? E é engraçado que é a mesma coisa, tipo assim, o menino nunca precisa se preocupar. Vou tirar minha blusa, pronto. Posso até tirar a calça aqui. E assim, ela me conta histórias que o orientador dela falava do tipo: não, mas os meninos são assim mesmo, né? Como se os meninos fossem absolutamente incapazes de pensar, de se controlar, enfim. Vítimas de seus hormônios, né? Não conseguimos controlar. A menina tem não que... só os homens, não, né? Isso que é triste. Eu tenho colegas que já ouviram de outras colegas, em outras funções, né? Que elas conversam mais com os alunos, chegando para a professora e falando: então, para de vir de saia, que isso aí tá atrapalhando os alunos. Uma mulher falar isso pra outra mulher. Não, é péssimo. Por que não se consegue chegar e discutir com eles? Conversar? Não. Não é? Luísa, você estava me contando aqui, antes da gente começar, como que você chegou na decisão descoberta, não sei nem qual que é o termo que a gente deve usar exatamente, de que você precisava tomar conta da sua vida e fazer o que você queria. Você se importa... Que você era mulher. Que você era mulher. Você se importa de não, contar tem um momento pra gente que fala assim: eu sou foi? mulher, né? Mas eu tive muita angústia, eu demorei muito tempo para entender, assim, caixinha. Quantos anos você tem eu... hoje, se puder falar? Hoje eu tenho 35, mas pareço 27. Sim. De fato. Obrigado. E sempre foi uma angústia que eu carreguei sem entender. Não tinha caixinha para mim, né? Porque eu sempre tive atração por mulheres também. Eu tenho uma atração assim imensa. Sua orientação sexual você é lésbica? Qual, então? Então eu sou homossexual. Você é homossexual, você não é bi. Não. Olha. Que legal. Amo. Você é a primeira bi. É a primeira mulher translésbica. Translésbica. Enfim, gay, gente. Eu gosto da palavra gay. Pois eu acho que abarca é interessante tudo, porque né? eu tive que buscar uma caixinha para depois começar a entender que não tem caixinhas. A tortura está justamente nessa necessidade de ter caixinhas, né? Sim. Isso eu aprendi muito com os alunos também. Legal. Alunas que viviam angústias, né? Nem tanto da sexualidade, geralmente a angústia com a família, né? A família não aceita, agride e tudo mais. Eu lembro que eu cheguei para uma aluna, mas a gente conversando, ela sabia de mim, ela veio me procurar para conversar sobre os problemas dela, falou: considero você um amigo ainda, né? Daí eu falei: já que você é minha amiga, então eu vou te contar também, né? Mas um dia eu perguntei para ela: mas você é lésbica, né? Ela falou: não, eu gosto de pessoas. Isso para mim foi um marco na minha vida, assim, de falar, faz total sentido. Não dá pra dizer que alguém, em aula eu falo isso, não dá pra dizer que alguém é heterossexual. No seguinte, eu pegava um moleque e falava: você é hétero? Mas sou. Então você sente atração pela Mariazinha de 8 anos, a vovó Jurema, até a vovó Jurema de 80? Basta ser mulher sem atração? Não. Né? Tinha atração, aliás, perpassa uma série de relações culturais, né? Eu gosto de mulher politizada, engajada, né? Uma mulher que se impõe. Isso é o tipo de atração que eu tenho, né? Então, tem essa coisa. E eu tive que ir descobrindo isso ao longo do tempo, né? Eu tinha uma angústia muito grande. Eu queria ser mulher, eu queria, né, me interessava por mulher. Fui criada, né, dentro de uma lógica de preconceito normal, de classe média, né? A Júlia pegou bem o meu discurso ali na matéria do Catraca, falando uma professora branca de classe média, né, que é uma coisa que eu falo bastante. Que o fato de ser de classe média, o preconceito e o moralismo que está ali é muito grande, e o medo que você tem de tomar qualquer atitude que possa te levar à pobreza, né? Porque alguém de classe média tem mais medo de ser pobre do que de morrer. Tanto é que se ficar pobre se mata. Mas eu comecei a entender, eu tive problemas, né? Tentativas, tal, coisas. Mas quando chegou em 2012 eu não estava aguentando mais. Eu falei, né? Eu tinha visto alguns vídeos de transição no Facebook. Daí teve um dia que foi um dia do estado da angústia total. Mas uma angústia assim, que não é uma decisão. É uma decisão em que sentido?
Ou eu desço do busão para a viagem, ou eu sigo. Mas aí eu vou ter que seguir. Eu tenho uma vida só. Eu não aguento mais ter esse tipo de relação. E eu tive a sorte de naquele momento, encontrar uma pessoa que foi muito especial para mim, a Jennifer, né? Que ela me acompanhou desde desse meu início, que eu ainda era uma figura de um ogro, assim. Eu era o ogro do colégio. E ela foi me acompanhando também e me deu muita força nesse processo, né? Mas assim, quando eu via duas meninas namorando e tal, eu ficava angustiada. Não era não era aquele tesão de homem hétero, quero ir lá, preencher o vazio que tá faltando. Não tá faltando porra nenhuma pra mim. Um pinto é completamente desnecessário, né? Um homem é completamente desnecessário. E eu queria poder viver daquela forma, né? E sempre foi muito sofrido isso, né? Você entender isso no relacionamento, você gostando de mulher, daí depende das mulheres que você encontra na sua vida, né? Por isso, pensar a experiência trans é uma coisa muito louca, porque ela rompe alguns tabus e a gente começa a perceber, então, a singularidade do ser humano, né? Cada um vai se entender de um jeito e tem que ter a liberdade e direito para se entender. Que eu falo assim, do meu mal-estar até então, até resolver de vez ficar público e falar, chega. Parece que abriu meu peito, assim, saíram os pássaros, né, do Hitchcock, assim, saíram do meu peito. E isso pra mim tá resolvido, não tenho mais nenhuma questão, né? Legal. Arrasou, gente. Bem, uma última pergunta só pro Wellington, antes da gente encerrar. Wellington, eu sei que a novela vai começar. Eu preciso ir ao banheiro, não é nem a novela. Pega uma garrafinha, gente. Só preciso saber o seguinte, qual que foi o retorno dos professores sobre a sua matéria? Bom, quando a gente tava... A matéria ganhou uma puta repercussão, assim, muito maior. Enfim, o Rodrigo, que vai falar que é a capa de maior repercussão da história de Nova Escola, que são quase 30 anos de revista. Então, quando a gente lançou a revista, que estava ali no nosso círculo, né, dos nossos leitores, que são os 2 milhões de professores que tem no Brasil, a repercussão estava super positiva. Surpreendentemente. Claro que tinha um hater lá ou outro que falava que absurdo, vai fazer tudo que a criança quer, não sei o quê. Mas os professores lidavam bem porque eles se sentem aflitos, né? O professor, por mais que ele seja... Eles sentiam que a reportagem, de certa forma, esclarecia eles sobre um assunto que eles não sabiam tratar. Exatamente, porque assim, o professor, mesmo que ele seja... O que acontece assim, ele vê um aluno que é homossexual, enfim, ou que é transexual, enfim, que sai da norma, e ele se sente aflito porque ele quer fazer alguma coisa para aquele aluno ou com aquele aluno que tá ali. Se ele sabe o que fazer, ele vai lá e ajuda o aluno de fato. Se ele não sabe o que fazer, ele usa o que ele tem de conhecimento, né? Então aí que começam a surgir, sei lá, mecanismos de vigilância e opressão, sei lá, que eles falam. Então, o menino que tá de 5 anos na pré-escola é muito chorão e, enfim, se reconhece que isso é uma característica supostamente feminina. Aí a professora faz o quê? Liga pros pais, fala, olha, ele tá muito dengoso, ele tá muito chorão, enfim. Ela quer resolver aquilo de alguma maneira, só que ela caga, né? Ela vai lá e faz algo que, enfim, tem consequências muito graves, né? Crianças apanham, enfim, cansado de ouvir de histórias de criança que apanha pra aprender a virar homem, né? Enfim, principalmente meninos. Mas é isso. E aí, quando a gente fala do assunto, o professor fala, nossa, até que enfim eu tenho alguma informação sobre esse assunto, porque eu não sabia como lidar, né? Que eu não tinha a menor ideia de como fazer. Tá aparecendo, né? Graças a Deus, né? E assim, finalmente, algo que não é barrado ali, como, enfim, o kit... Doença, né? Como o kit Brasil Escola Sem Homofobia, né? Que foi barrado há 2 anos, que era uma tentativa justamente de fazer isso. Dá pro professor as informações que ele precisa pra lidar com a situação da melhor maneira possível. E aí o professor vê aquilo e fala, putz, finalmente alguém vai me dizer alguma coisa sobre isso. É claro que, enfim, é uma matéria de 8 páginas, né? A gente não vai resolver todas as angústias do professor nesse espaço, mas eu acho que é proveitoso pra fazer o cara que... Mas e quando saiu desse círculo... Quando sai do círculo, aí vem todo tipo de hater, né? Teve abaixo-assinado, de tipo, tirem Nova Escola das bancas. Amo! Assinado por 5 pessoas. As pessoas que defendem... As pessoas, que bom. As mesmas pessoas que vão pra rua defender liberdade de expressão quando é pra falar mal de viado, né? Exatamente. Aí teve
teve de tudo, né? Hater, gente xingando pessoalmente na nova escola, falando que não tinha mais o que fazer, que ia cancelar a assinatura. A gente falou, cancela. A gente não quer que você lê também, você não quer ler, a gente não quer você não vai aprender nada. Mantenha-se na sua ignorância. Muito bem. Posso só fazer um comentário? Claro. Não, pensando nisso, né? Pensando no papel da escola, né? A escola passou a ser hoje um espaço para responder a todas as demandas sociais que ninguém quer assumir. A família não quer assumir as questões pessoais de droga, sexualidade, a sociedade não assume discutir as questões de gênero e opressão, o Estado não assume a questão de segurança, de lazer, cultura, e tudo não vai... Só a escola, e mesmo a escola e a televisão. Né? A escola e a televisão. E a escola, como a escola pública, ela é frágil em muitas questões... É tudo pra televisão. Essa questão da a novela fica discutindo isso. Como é que é a novela que põe o debate? Por que não é novela? Por que a novela não é um jornal que põe o debate? Exatamente. Por que é a novela e não o jornal? E outra, por que um produto que, na sua essência, é um produto de entretenimento... Ficção. Que, tem a sua função social já, que é uma concessão pública. Deveria ter, né? Mas às vezes até tem mais. Às vezes até tem mais que o jornal. Incrivelmente. Sim. É que na novela tem tempo pro diálogo, pra conversa, pra explicar, pra ver. O jornal é um minuto pro mundo. Né? Então, como tudo é jogado pra cima da escola, todo mundo se exime da responsabilidade, mas ao mesmo tempo vem cobrar. Então, a família exige uma educação de qualidade, só que ela não dialoga com o filho e é extremamente moralista, ou então idealiza uma série de coisas. Tem alunos que entram no primeiro ano já ganhando o jaleco de medicina. Né? Não, e tem coisas que eu fico pasmo de ver como a sociedade tá. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, principalmente em escola particular, a ideia de que não existe preconceito racial. Isso é. Mas eles não veem, a molecada vive uma não bolha. Vem. E depois fala, mas imagina, todos os negros têm acesso. Eu não deixaria de contratar alguém porque é negro. Eu dou aula no colégio, na Granja Viana. Até o ano passado eu estava em outro colégio, a 5 km ali mais ou menos, na quebrada de Osasco. Parecia que eu saía da colônia da Suécia, a gente sabe que o Brasil foi colonizado pela Suécia, né? Depois eu entrava no navio negreiro. E lá dentro, esses garotos e meninas que iam fazer inscrição para trabalhar numa empresa X, quem era chamado primeiro eram os brancos, né? E assim, essa garotada desse colégio, de um colégio, não conhece, não tem noção da realidade a 5 quilômetros do outro. E aí o mundo do colégio que eu dou aula não é a sociedade. Sim. Não é representativo. Eu vi eu ouço muito podcast e tem um podcast gringo que eu ouvi recentemente que analisava e contava histórias de alunos que ganhavam bolsa para estudar numa faculdade que eles chamavam exatamente 5 quilômetros, que era uma faculdade que ficava 5 quilômetros de um colegial muito carente. E que conta que o cara ganhava bolsa para uma faculdade particular super foda, bambambam, porque ele era inteligente, tinha tido boas notas e tudo mais tal, tinha feito entrevistas e seleção para chegar lá. E quando ele estava na faculdade, ele não tinha noção de que, por exemplo, que ele tinha o direito de usar a biblioteca. Então ele não tinha o dinheiro para comprar o livro e também não achava que tinha dinheiro para usar a biblioteca, e daí então ele ficava se fudendo e com medo de perguntar, porque nunca deram para ele o ambiente é hostil, né? Exato, o ambiente é hostil e ele não se sente no direito de chegar e se esclarecer, porque sempre foi tratado como alguém que não tinha direito a qualquer tipo de benesse. Por isso que é bom nascer cara de pau que nem eu. Exato. Sempre me disseram, você não pode, aí que eu ia. Enfim. Bem, gente, essa nossa conversa ia durar muito mais se a gente pudesse, mas temos que interromper. Mas antes de a gente terminar o programa, a gente Eu escolhi a música, achei. Isso aí, mas espera aí. Antes disso, a gente vai deixar os nossos convidados se autopromoverem. Então vocês podem promover o que vocês quiserem. Redes sociais, de vocês. Redes sociais, site, projetos, ONGs, o que vocês quiserem. Perfil. No Grindr. No Grindr, exato. Então, Wellington, você tem Snapchat, Grindr. Pode fazer. Tem, mas eu vou promover Nova Escola mesmo. Que, enfim, é uma revista para professores, mas a gente fala de várias coisas legais. Essa matéria que a gente falou sobre gênero e sexualidade tá lá no site nosso. Então é só entrar em novaescola.org.br. Enfim, dá uma olhada em tudo que a gente faz. Se você pesquisar meu nome, aparece meu e-mail. E se você quiser meu Grindr, a gente conversa depois. Muito bem. Aliás, o que eu achei legal também que a Nova Escola botou para download o kit Escola Sem Homofobia. Sim, né? A gente conseguiu. A gente conversou com a BGLT, que era a organização responsável por fazer o kit Escola Sem Homofobia. Eles liberaram pra gente, tá lá no site. Quem quiser baixar também, é só procurar lá. Aí, galera, quem quiser saber direitinho, quiser ler o kit
Escola Sem Homofobia, que a bancada evangélica barrou, né? Chamando de kit gay. Se vocês quiserem analisar por si, tá lá no site da Nova Escola. Isso aí. Luísa, sua chance de se autopromover. Opa, então, eu sou professora de filosofia, né? Se tiver alguém interessado. Na verdade, eu estou dando aula particular, né? Eu montei um espaço em casa também para formar grupos. Então, quem quiser discutir política, gêneros, eu estou montando grupos em casa de discussão. Curso de latim também, eu estou buscando alternativas, né? E eu gosto de latim. Quem quiser me adicionar no Facebook, Luísa Copiters. E eu tenho uma página junto com alunas, ex-alunas, chama Eu Sou a Mulher da Mídia. Tá? Quem quiser também curtir lá, colaborar, tá? E eu tô querendo, né, poder participar de formação para além do ambiente escolar, né? Querendo ir para fora. Então, se alguém quiser convidar para uma palestra, uma conversa, tá? Eu tô disposto, aberto aí, que é uma questão para mim. Sim. Que é relevante para a sociedade. Sim, como vocês viram no nosso programa, a Luísa super fala bem e explica tudo com uma clareza Obrigado. Excepcional. Faz até a gente ficar calmo. A gente daqui, o clima no estúdio está magnífico. Porque a gente é cercado de tanta ignorância diariamente, que quando alguém, né, e ainda mais eu que estou há muito tempo fora do ambiente acadêmico, você senta do lado de uma pessoa que começa a falar. Pra você ter uma ideia, até o DJ, nosso engenheiro de som lá fora, está sentindo a mesma vibe, que ele está concordando. Que é tanta estupidez, especialmente no Facebook, uma bobajada. Enfim, vamos lá. Nós estamos nas redes sociais, você encontra a gente no facebook.com/programa Lado Bi, no Twitter, @programa Lado Bi, no Google+, google.com/mais Lado Bi. Os nossos programas você ouve a partir da quinta-feira aqui na Rádio UOL e a partir da segunda-feira na SoundCloud e no iTunes. Você pode baixar os nossos programas na SoundCloud e no iTunes Store pro seu telefone celular, pro seu tablet e ouvir no caminho de casa, ou limpando a casa, como muitas pessoas Também falam. É legal se vocês deixarem reviews no iTunes, né? Porque daí exatamente. Ajuda a gente a divulgar o podcast. Nossos e-mails são ladobi@gmail.com.br e programa ladobi@gmail.com. Nem sempre a gente tem tempo para responder, não é porque a gente é snob, às vezes a gente não tem tempo para dar certas notas que vocês mandam pra gente, porque a gente não tem tempo mesmo. E eu escolhi uma música pro final do programa, You Learn, da Alanis Morissette. You Learn. É um programa sobre educação. Sim, pronto. Muito bem, mas a gente vai Learn. abrir com a outra música que a gente ia começar, que é Je ne regrette rien, em homenagem a Luísa, porque afinal ela realmente não se arrepende de nada. E está certíssima. Isso aí. Foi um prazer, eu sou James Timino. E eu sou Márcio Caparica. Tá me cortando, bicha? Eu sou James Timino e apresento esse programa sozinha, a louca. Vai lá. Foi um prazer, eu sou James Timino. Eu sou Márcio Caparica. E esse é o Lado Bi, seu programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. Até semana que vem. Beijo. Getting your heart trampled on to anyone. Yeah. I recommend walking around naked in your living room. Yeah. Swallow it down, check it out. It feels so good. Spinning. Wait until the dust settles. You live, you learn, you love.
Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação James Timino e Márcio Caparica.